Aleluia. A paz do Senhor para quem está nos ouvindo nessa programação, né? Uma boa noite a todos que está aí ouvindo pela sintonia da rádio JC, né? E a paz que esteja no seu lar, no seu veículo, não sei onde você está ouvindo, né? Essa emissora, que não sei o que você está passando, mas que o Senhor Jesus vem estar abençoando a sua vida, vem estar abençoando o seu lar, vem estar alcançando, né, os seus propósitos, que somente Jesus para dar a solução para a vida do homem, para a vida da mulher, para a vida do jovem. E sabemos, né, que o único caminho, conforme foi dito nesta noite, é somente Jesus. E você abre o seu coração nesta noite para essa programação, para Cristo, para a palavra de Deus, que Ele venha trabalhar no seu coração, né? Eu quero deixar aqui a palavra do Senhor para a meditação da igreja, para a meditação, né, de quem está nos ouvindo, nos acompanhando, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, no versículo de número 24, glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, porém quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Então, irmãos, essa palavra a qual o Senhor Jesus nos ensina, essa parábola, né? Jesus aqui conta para nós que um pai, ali um fazendeiro, tinha 2 filhos. E um dos filhos um dos filhos ali quis se aventurar na vida. Quis ali pegar os seus pertences, quis ali pegar a parte da fazenda, a sua herança, e gastou dissolucidamente, conforme a palavra do Senhor diz. Né? Gastou tudo com o desejo da carne, tudo que ele queria fazer ele fez. E a gente vemos que na palavra que o pai em nenhum momento ali, né, mediu esforços, deixou o seu filho ir até onde ele desejava ir. Mas sabemos que neste mundo é só ilusão, sabemos que neste mundo é só, né, coisas terríveis, e vemos, né, os acontecimentos que está acontecendo aí no mundo, as tragédias, guerras, rumores de guerra. Vemos a cada dia leis sendo criadas para assim perseguir o povo de Deus. E a única solução é o Senhor Jesus. E o único caminho é o Senhor Jesus. Vemos aqui a palavra do Senhor nos dizendo que Jesus começa a narrar no versículo 24 que o pai fala: porque este meu filho estava morto. Então sabemos todas aquelas pessoas que estavam fora de Jesus, fora da pessoa dele, está morto, está vivendo, vegetando. Sabemos que só vai ter vida a partir do momento que entregar sua vida ao Senhor Jesus. Né? Que se entregar ao Senhor, daí sim vemos que vai ter vida. Paulo escreve aos Efésios, irmãos, só vai ter vida a partir do momento que entregar sua vida ao Senhor Jesus. Paulo escreve, né, aos Efésios, glória a Jesus. Deixa eu pegar para vocês no capítulo de número 2, para explicação melhor. Capítulo de número 2 aos Efésios, ele vai dizer: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também.
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então sabemos que é somente, né, pela graça, a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, lá naquele madeiro, né, sabemos que é somente o Senhor Jesus que nós podemos ser salvos. Nós podemos ir ao Pai através do Filho, né? E a Bíblia diz que aquele que não tem o Filho, a ira de Deus ainda permanece sobre ele. Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então Deus amou o mundo, irmão, de tal maneira, nós não sabemos a explicação, né? Não existe palavras para explicar o amor de Deus, né? E o amor de Jesus por vir voluntariamente a essa terra, cumprir, né, ali o que o Pai dele e o Espírito Santo no conselho de presciência ali determinaram, né? E vemos que ele veio, cumpriu, foi obediente até a morte, como Paulo diz, e morte de cruz. E ali ele venceu, né? E vemos que ele vai vir buscar o seu povo, vai vir buscar a sua igreja. Vemos que ele já está às portas. Devemos, então, abrir o nosso coração. Devemos, então, buscar um povo de Deus que fala da palavra, fala do evangelho, conforme as escrituras nos ensinam. Aqui continuando, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Vemos a palavra do Senhor dizendo que este moço, que gastou tudo que ele tinha, caiu em si, né? Pensou, daí ele assim pensou e falou assim, opa, na casa do meu pai tem tudo de bom, e eu aqui passando necessidade, passando fome. Na casa do meu pai eu tinha de tudo que eu queria. Mas muitas pessoas, por ilusão, abandonam a casa do pai. Muitas pessoas, né, por um desejo, por um deslize, acaba se afastando de Deus. Mas conforme a palavra de Deus diz que ele é riquíssimo em misericórdia, é hora, né, de quem está me ouvindo, se está afastado do caminho do Senhor, se está longe, voltar para a casa do Pai, voltar enquanto há tempo. Porque a palavra do Senhor nos diz, em Mateus capítulo 6, verso 34, que o dia de amanhã não pertence a nós, mas cabe a cada dia o seu mal, basta a cada dia o seu mal. Então nós não sabemos o dia de amanhã ou do que vai acontecer daqui a pouco, né? Nós sabemos que a morte é uma coisa que vai acontecer, seja criança, seja bebê, seja idoso, seja adolescente, uma hora ou outra vai chegar. A gente vê muitas pessoas dizendo morreu, acabou, não, aí que vai começar, porque aonde que vai para a sua alma? Aonde que vai, né? Porque sabemos que muitas pessoas falam, todo mundo vai para o céu, mas a palavra do Senhor nos diz assim, né? A palavra do Senhor nos diz que só quem entrega a sua vida ao Senhor Jesus, só quem entrega, né, os seus caminhos ao Senhor. Muitos têm desejo de ir, mas não quer aceitar ao Senhor Jesus como seu Salvador. E é somente através dele que a gente pode ir para o céu, né? Aqui vemos que este jovem estava perdido, estava sem destino, sem solução, sem nada. E ele falou assim, vou voltar para a casa do meu pai, nem se for para trabalhar de empregado para ele. Porque lá os trabalhadores, os jornaleiros do meu pai, né, tem fartura de pão. E vemos que ele decide voltar para a casa do seu pai. E ali no meio do caminho, quando vai chegando perto, o seu pai avista ele de longe. E vemos que o seu pai vai correndo e o abraça. Mas antes ele começa ali
a lembrar e falar: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. Então vemos que ele se arrependeu. Vemos que a atitude dele de ter saído da casa do pai, de ter pegado a herança, de ter gastado tudo, vemos que ele se arrependeu dessa atitude dele. E ele assim viu que ele errou. E ele volta para a casa do pai e decide ser um trabalhador, né, do seu pai. Mas o seu pai recebe como filho, porque seu pai não estava apegado por bens materiais, não estava apegado ali, né, com as coisas a qual ele deu para o seu filho. E vemos que a palavra aqui nos ensina, né, o amor de pai, né, assim como o amor de Deus pela humanidade é muito grande. É muito grande, conforme Paulo escreve aos Romanos 8, né? Ali 8:35 para frente, quem nos separará do amor de Deus, né? Então vemos que o amor de Deus é muito grande, irmãos. Eu gostaria de ler, né, para complementar esses versículos. Romanos capítulo 8, no verso de número 35, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregue à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então vemos que nada pode separar do amor de Deus, conforme está escrito, né? Porque ele nos ama, né? Um amor incondicional, né? Um amor a qual o Senhor Jesus disse ali para Pedro: Pedro, tu me amas, né? E ele diz: tu sabes que eu te amo, Senhor. Ele fala isso 3 vezes. Ele fala: apacenta minhas ovelhas, no final. Então vemos, é um amor, né, que você dá a sua vida pelo seu amigo, dá a sua vida pelo próximo. No versículo 31 aqui de Romanos 8, ele vai dizer: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?